caso surpreendente. O Nate se aproxima e pergunta se está tudo bem, e fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz que o nome dela é Ambra, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. E como ela diz pra ele que ela acha, ele pergunta como assim ela acha e pergunta também se é complicado. Ela diz pra ele que ainda está no começo, então ele pede o número dela. Mas ela responde dizendo que ela não pode sair dando o número dela assim. Ele pergunta por quê e ela fala porque ela tem namorado. Ele pergunta novamente se é complicado e ela diz pra ele que ela acabou de começar o namoro. Ele fala que entende e se despede dela. Mas depois de ver o carro dele, ela decide voltar e se apresenta novamente. Ele fala que é um prazer conhecê-la e já ela pergunta para onde ele vai. Ele fala que na verdade ele estava indo para casa e como ele é novo na cidade, ele estava tentando conhecê-la. Ela pede desculpas por ter sido rude, e ele fala que tudo bem e pergunta se ela mora por ali. E depois que ela diz que sim, ele fala que ela poderia mostrar os lugares para ele. Ela fala que pode mostrar agora e ele pergunta se ela não tem planos. E como ela fala que não, ele fala que tudo bem e pede o número dela. E assim que ela dá o número para ele, ele fala que ela pode entrar no carro. Ela entra no carro e fala que é legal. E depois que ele pergunta se ela gostou, ela fala que achou muito bonito e que gostou do interior do carro. Ele fala que ele também gosta muito e que essa é uma das cores favoritas dele. Ela fala que é a dela também e pergunta em que ele trabalha. Ele não explica muito bem, mas fala que ele faz música e muda de assunto e pergunta se ela realmente tem namorado. Primeiro ela fala que não mais, mas em seguida diz que eles estão praticamente separados. E já nessa hora, quando Nate pergunta por onde ela quer começar, ela sugere o shopping e diz pra ele que lá tem as lojas favoritas dela. E meio que brincando e meio que falando a verdade, ela fala quem sabe ele se anime e acabe comprando alguma coisa pra ela. Ele pergunta se ela tá falando sério e ela diz que sim. Então ele pergunta se ele não é o namorado dela porque ele compraria coisas pra ela. E como ela diz pra ele que ele pode chegar a ser o namorado dela, ele pergunta por que ela acha isso. Ela diz que ele pegou o número dela e que eles vão se conhecer e que isso pode acabar acontecendo. Então ele pergunta se ela não acha que está indo rápido demais. E como ela pergunta por quê, ele fala que ele sente que eles precisam ir devagar para ele poder conhecê-la e ver se ela é humilde. Ela diz que entende e fala para ele que fazendo compras vai ser uma ótima oportunidade para eles se conhecerem. Ele diz que ela perdeu a noção e que ele não gosta de interesseira e também que ela já passou da hora de sair do carro dele. O Nair se aproxima e pergunta se está tudo bem e em seguida se apresenta. Ele fala que é um prazer conhecê-la e em seguida pede o número dela. Ela diz que não e agradece e fala também que ela está com pressa. Ele fala que vai ser rápido e faz mais uma tentativa de pegar o número dela, mas ela pede desculpas e fala que precisa ir. Mas agora ela tenta falar com ele, mas ele pede para ela chegar mais perto. Ela fala que gostou muito do carro dele e já ele fala que esse é um dos brinquedos dele. Então ele pergunta se ela não estava com pressa para ir para algum lugar. Ela fala que é verdade, mas que ela tem alguns minutos. Ele diz para ela chegar mais perto e fala que agora que ela tem tempo, ele pergunta se ela pode dar o número para ele. Ela diz que sim e fala que não deu antes porque ela estava com pressa. Ele pergunta por que agora ela resolveu tirar um tempo para falar com ele. E como ela não entende, ele repete novamente. Ela diz que ela parou para falar com ele, mas que ela ainda está com pressa. Ele pergunta se no começo ela cometeu um erro ao não ter parado para falar com ele. E como ela diz que não, ele pergunta então por que ela tá ali e resolveu dar o número para ele agora. Ela até tenta começar uma explicação, mas acaba dizendo que não sabe. Então ele muda de assunto e pergunta se os olhos dela são de verdade. Ele diz que tudo bem e fala que ela é muito bonita. E em seguida pergunta de onde ela é. E ela diz pra ele que ela é da Virgínia Ocidental.
Ele fala que ele é novo na cidade e que achou que ela seria uma ótima opção para uma amizade, mas que ela ignorou ele totalmente. E como ela fala que eles podem ser amigos, ele fala que tentou se aproximar, mas que ela não parecia estar muito interessada. Ela fala que, como ela disse, ela realmente estava com pressa. Ele pergunta se ela prefere entrar no carro e, como ela diz que sim, ele fala que vai abrir para ela. Então ele pergunta o que ela acha deles darem uma volta. E ainda que ela tenha acabado de conhecê-lo, ela acaba resolvendo ir com ele. Esse vídeo já começa com o Nate tentando iniciar uma conversa com essa garota. Ele fala que o nome dele é Nate, mas ela prefere não apertar a mão dele. Ele diz que só quer falar com ela rápido, mas ela responde dizendo que ela precisa ir. Ele fala que só está tentando conhecê-la e pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. E quando Nate vê que ela está voltando, ele fala que isso é engraçado. Ela pergunta se o que ele tem para dizer é rápido, e já ele pede para ela dar a volta. Ela se aproxima e pergunta se o carro é dele. E como ele fala que ela tá vendo ele dentro do carro, ela diz que algumas pessoas alugam. Mas ele diz para ela que esse não é o caso. Ela pergunta com que ele trabalha e ele responde dizendo que com um monte de coisas. E depois de dizer para ela que ele tem alguns negócios, ele pergunta novamente se ela tem namorado. E como ela responde dizendo que não tem namorado, ele pergunta por que ela não disse logo de começo. Mas ela diz pra ele que não gostou da maneira que ele se aproximou. E ela diz pra ele que ele não foi nada sutil e que já chegou perguntando se ela tinha um namorado. Ele diz que ele só queria saber porque, afinal de contas, ela poderia ter um relacionamento. Ela diz que ela não tem namorado e que ela não voltaria ali pra falar com ele se ela tivesse um. Então, novamente, ele pede o número dela. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. E depois que ela diz para ele que estava indo para casa, ele pergunta se ela quer entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que depois de tudo que aconteceu, agora ele tá achando que ela é interesseira. Ela diz que ela tem uma ideia porque ele pode estar pensando isso, mas que ela não é interesseira. E em seguida ele fala que definitivamente ela é uma interesseira. Ela pergunta se ele realmente pensa isso sobre ela. Ele diz que sim e fala pra ela que ele pensa que se eles continuarem com isso, eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Ela pergunta para que ele a convidou para entrar no carro para depois fazer tudo isso. E já ele responde dizendo que ele queria provar se ela é interesseira e que ele já acabou de fazer isso. E como ele pede que por gentileza ela saia do carro dele, ela diz que com prazer, já que o carro dele é tão sujo quanto ele. E já ele deseja que ela tenha uma ótima caminhada.